A esperança é insistente, mesmo triste ela reside, mora lá na minha casa, vive aqui nessa cidade. Quando alegre cria asa, quando chora ela pousa. Pessoas sofrem por não ter ninguém do seu lado. Quantos casais se perdem no vazio por estarem separados e deixam-se levar nos desatinos que sentem falta do amor. Olham pra si e veem que estão sofrendo, não sabem como suportar a dor. Bom é você abraçar seus familiares no aconchego, amigo. Bom é você chegar no lar contente, do sorriso fazer um abrigo. Ame sua família, mesmo que nela exista alguém que lhe magoou. Aproveite um momento de esclarecimento, no futuro se colhe o que semeou. É hora de apertar os laços da família com amor, ligando todos felizes na mesma união, no pulsar de um só coração. É hora de apertar os laços da família com amor, ligando todos felizes na mesma união, no pulsar de um só coração. Abraçar seus familiares no aconchego, amigo. Bom é você chegar no lar contente, do sorriso fazer um abrigo. Ame sua família, mesmo que nela exista alguém que lhe magoou. Aproveite um momento de esclarecimento, no futuro se colhe o que semeou. É hora de apertar os laços da família com amor, ligando todos felizes na mesma união, no pulsar de um só coração. De apertar os laços da família com amor, ligando todos felizes na mesma união, no pulsar de um só coração. Boa noite,
Estamos aqui para mais um evangelho especial que aqui na Terra passou-se a comemorar o Dia dos Pais. Aqui no Esperançar a gente não se leva tanto pelas datas comemorativas, que a gente sabe que muitas vezes são colocadas até pelo comércio com o intuito de ter venda, mas a gente aproveita esse tempo em que está todo mundo se voltando a esse assunto para fazer um evangelho de gratidão por todos aqueles espíritos que exercem na Terra esse papel paterno, que seria o papel do cuidado, do oferecer a base, da orientação e do amor. E aí esse papel ele pode ser exercido por homens, por mulheres, por pessoas na condição de pais, de tios, de avós, de mães, enfim, respeitando a condição de cada um, nós vamos fazer esse evangelho por uma gratidão imensa a todos esses espíritos. E aí, nessa edição especial, todas as pessoas que costumam fazer o evangelho vão poder ter esse momento de gratidão. Para mim é uma honra iniciar esse evangelho. Eu já falei aqui muitas vezes sobre a minha família, né? Já dei exemplos dos meus filhos, mas vou começar falando do meu pai, já que estamos nessa semana tão especial e já que eu tive o privilégio de ter como pai um dos espíritos com quem eu tenho maior afinidade espiritual, não tenho dúvida. Eu e meu pai, nós temos uma ligação de um entender o que o outro está pensando, de nos apoiarmos mutuamente em tudo que precisamos, de rirmos juntos, chorarmos juntos, trocarmos confidências, e isso desde que eu era criança. Nesse momento, estamos distantes, porque a gente respeita a quarentena aqui em casa, então a gente não vai lá. Eu sei que ele está sentindo bastante, mas a gente sabe que é necessário nesse momento. E aí, pensando nessa nossa primeira família, que é a nossa família de origem, então eu na minha família de origem tenho, além do meu pai, minha mãe, que é outro espírito que eu amo profundamente, minha irmã, que hoje tem meu sobrinho, que é quase como um quinto filho. Quando a família de origem, ela nos fortalece com amor, e eu tive esse privilégio nessa encarnação, fica mais fácil para no momento de nós constituirmos a nossa própria família, nós multiplicarmos esse amor. Então, hoje em dia, muitas pessoas me falam: nossa, Elaine, você é tão amorosa com seu marido, com seus filhos, e acham que é um mérito meu. E o grande mérito é da família que eu tive de origem, né? Uma família calcada no amor. E eu procuro hoje proporcionar esse mesmo ambiente amoroso aos meus filhos, praticando a chamada criação com apego, a disciplina positiva, e a comunicação não violenta, que são temas muito importantes, vale a pena pesquisar. Quem tem filhos aí, de uma forma mais amorosa de educar. Por quê? Porque eu espero que eles possam multiplicar esse amor. A gente fala muito de transformar o mundo, e o mundo começa a ser transformado na nossa intimidade. E o ambiente de maior intimidade que nós temos é o nosso lar. Algumas pessoas não têm esse privilégio que eu tive. Vem de contextos em que não eram famílias tão amorosas, contextos mais difíceis. E aí, o meu conselho para essas pessoas, se é que eu posso dar algum, é que a gente transforme isso, né? Então, que eu observe tudo aquilo que às vezes me magoou, me fez mal, para poder criar para os meus filhos e para minha nova família um novo ambiente, um ambiente mais saudável, mais amoroso.
Então, eu queria agradecer nesse momento, publicamente, a todos esses espíritos que convivem comigo, além dos meus pais, minha irmã, meu sobrinho, o meu marido, que é um super pai. Eu faço um monte de coisas, as pessoas até perguntam como é que você consegue, porque eu tenho um grande companheiro ao meu lado e os meus 4 filhos, que eu falo que são os 4 pedacinhos do meu coração. Poder reencarnar ao lado de espíritos com quem nós temos real compromisso, seja de amor, seja de dificuldade, é uma bênção que Deus e a espiritualidade nos oferece. E a convivência familiar é a melhor forma da gente aproveitar e agradecer por essa bênção concedida. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Áureo. Vamos continuar o nosso estudo sobre família, sobre como precisamos ser gratos por estes encontros que a vida física nos proporciona, nessa instituição tão central em nossas vidas. Família, sociologicamente, é entendida como um núcleo primeiro de aprendizagem e de proteção e socialização dos seus membros. A família é espiritualmente também central e importantíssima, porque nos dá a oportunidade de uma convivência muito próxima com pessoas com as quais precisamos ressignificar, restabelecer, reaproximar relações. A família é fonte das mais puras alegrias, conforto, recordações que levaremos de nossas vidas, de nossas encarnações, por toda a eternidade. Porém, o Espiritismo nos ensina a procurarmos adentrar e estudar as questões de uma perspectiva mais ampliada. E o próprio Jesus já nos convidou a isso, quando ele, numa cena muito significativa, estava rodeado de pessoas e lhe disseram que sua mãe e seus irmãos estavam lhe aguardando do lado de fora. E Jesus, no momento em que ele estava muito conectado com a fonte criadora, num momento de lucidez espiritual muito importante, Jesus pergunta: quem são meus irmãos? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Ele estava rodeado de pessoas e prosseguiu dizendo: eis aqui meus irmãos e minhas irmãs. Esta passagem está no Evangelho de Mateus, de Marcos. Não foi compreendida na época, até hoje não é bem compreendida. Mas Jesus, nesse momento, nos estava ensinando a entender o amor para além das nossas possibilidades atuais. Entender que a nossa verdadeira família é a humanidade. Temos já nossa família corporal, temos uma família espiritual, espíritos que ao longo dos tempos vêm reencarnando juntos, se reúnem por afinidade. Porém, precisamos exercitar, e a família nos proporciona isso, exercitar a nossa capacidade de amar, para que um dia consigamos sentir este amor por toda a humanidade, enxergar a família como toda a humanidade. Nós ainda, como espíritos atrasados, primitivos, ainda temos dentro de nós muito orgulho e egoísmo, heranças da nossa animalidade, orgulho que nos faz ter orgulho de casta, orgulho de pátria, orgulho de linhagem, orgulho. Esse tipo de orgulho já gerou, inclusive, catástrofes na nossa história recente e continua gerando. E o egoísmo nos faz priorizar o bem-estar dos nossos familiares e não nos importar com os demais.
numa ilusão de felicidade, porque não seremos plenamente felizes, mesmo se tudo estiver bem com a nossa família. Enquanto estiver um irmão ou irmã estirado na calçada, uma família em aflição, enquanto isso existir, a família humana não será plenamente feliz. Enquanto não der atenção a todos os seus membros. E em mundos mais evoluídos, onde este entendimento já está muito mais avançado, não encontramos mais fronteiras demarcadas. As próprias relações familiares são bem diferentes, há um desapego muito maior. As pessoas realmente se importam com todos os membros daquela coletividade. São reflexões que nos ajudam a ter uma complexão, um entendimento ampliado dessa matéria, para que possamos continuar as nossas reflexões da noite. E eu gostaria de encerrar lendo um trechinho de uma entrevista recente do pastor Henrique Vieira, da Igreja Batista do Caminho, ele que é autor do livro O Amor como Revolução. O pastor Henrique, ele diz o seguinte: a espiritualidade genuína cultiva compromisso ético com o outro e, consequentemente, gera comunidade. Espiritualidade tem a ver com essa busca de harmonia entre seres humanos, com essa sede de vida plena para todas as pessoas. A espiritualidade me liga à humanidade, me faz viver e morrer com ela. Seu efeito mais genuíno é o amor. A espiritualidade me tira da indiferença, da apatia, da alienação da busca pelo êxito pessoal, sem qualquer conexão com a realidade do outro. A espiritualidade, neste momento especialmente, é uma chave de saída para a humanidade. Olá, eu sou o Fábio, filho de Sandra e de José Roberto, irmão de Renata, Bruno e Vinícius, neto de Luci e Wilson, de Lourdes e José, tio do Enzo, primo de um montão de gente. Pai, eu ainda não sou, só dessa gatinha linda chamada Coralina. Mas eu adoraria ser. Só que, como eu e como todos vocês, como minha sábia mãe diz, nós é que pedimos para nascer. Então, estou no aguardo. Mas como filho, aproveito a oportunidade de agradecer aos meus pais pela caridade de terem aceitado o meu pedido de reencarnar com eles. Amo vocês. Mas tenho certeza que aqui já reencontrei muitos espíritos simpáticos a mim e sei que muitos zelam por mim de lá. São laços familiares que se formam através da caridade e do amor. E como diz o ensinamento, ao amor é preciso acrescentar o respeito, as atenções, a submissão e a condescendência. Tudo o que a caridade manda com o próximo. Nesse capítulo 14, se explica o que Jesus quis dizer em sua fala: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Segundo a doutrina, os verdadeiros laços de família não são, pois, os da consanguinidade, mas os da simpatia e da comunhão de pensamentos que unem os espíritos antes, durante e após a encarnação. Então, volto ao começo.
Sou Fábio, viúvo de Érica, namorado de Thaís, genro de Helenita e José Luiz, de Dorene e Jeová, amigo dos colegas de curso do Florescer e de todos do Esperançar, professor de tantos alunos, e assim vai. O que defino por família, prefiro externar em poesia. Família. Família é quem nos faz bem, quem nos convém, quem não age como juiz. Família a gente escolhe, mas é também quem acolhe, quem faz de tudo para nos ver feliz. Família é quem nos cria, não apenas quem procria, quem adota o que o coração diz. Família é quem dá carinho, quem não nos deixa sozinhos, quem respeita que sejamos donos do próprio nariz. Família é quem dá o sangue, e não só quem tem o sangue, é quem a gente planta e faz criar raiz. Família é alguém simpático à alma, quem acolhe e acalma, quem o espírito reconhece em atitudes sutis. Família é o encontro de irmãos, é o amigo que encontramos nessa encarnação, é quem acompanha a nossa diretriz. Família são espíritos em comunhão, buscando cada um sua evolução. É a prova para se refazer do passado infeliz. Família é frágil se é corporal, é durável se faz espiritual. São todos nossos laços desde a diretriz. Família é quem junto vive, é quem com quem se convive, sendo um eterno aprendiz. Gratidão à família Esperançar. Segue o Evangelho. Boa noite, amigos. Boa noite, amigas. Dando prosseguimento ao Evangelho desta noite, encontrei uma mensagem de Francisco Cândido Xavier que achei muito propícia para dar prosseguimento ao capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, honrar vosso pai e vossa mãe. E nos diz: se tiveres que amar, ama hoje. Se tiveres que sorrir, sorria hoje. Se tiveres que chorar, chore hoje. Pois o importante é viver hoje. O ontem já foi e o amanhã talvez não venha. Vamos lá para a primeira frase. Se tiveres que amar, ama hoje. Ama os que estão em derredor de ti, os teus familiares. Não nos esqueçamos de agradecer a esposa, o esposo, falar-lhes de quanto são importantes em nossas vidas. E logo abaixo diz: se tiver que sorrir, sorria hoje. Por quê? Sorria hoje, não postergue. Porque o teu sorriso pode ser, naquele instante, o ato mais importante que alguém espera de ti. Então, queridos amigos, é possível lembrarmos-nos de agradecer aqueles que convivem conosco
o dia a dia. Aqueles também que fazem parte das nossas lidas com o ideal espírita, os amigos de todos os dias e de todas as horas. Agradecermos com a ternura com as quais sempre fomos tratados. Os nossos pais, os meus, já estão na face espiritual. Mas eu os agradeço profundamente pela oportunidade que me deram para esta vida física e todos os ensinamentos que me proporcionaram. O Evangelho desta noite pede-nos compreendamos o momento que estamos vivendo, pois não eram diferentes os de Jesus, os de Francisco Cândido Xavier, enfim. Haveremos de encontrar o caminho certo para um dia encontrarmos a felicidade. Na prece da gratidão, a irmã Amélia Rodrigues deixou muito claro em uma síntese que devemos agradecer os pés que nos levam a andar, as mãos que embalam no peito o corpo de um filho alheio sem receio, o lar que nos agasalha das intempéries, a cama que nos acolhe e nos recolhe para o descanso necessário e, sobretudo, agradecer pela vida, pelo ar, rogando a Deus proteção e amparo, agora e sempre. Vamos acompanhar a nossa irmã Ana Paula, que dará prosseguimento ao Evangelho desta noite. Muito obrigado e uma boa noite. Com Deus eu me deito, com Deus eu me levanto, com a graça de Deus e do Divino Espírito Santo. Nossa Senhora me cubra com o seu divino manto. Amém. Essa era a prece que eu fazia todas as noites, que a minha mãe me ensinou, que eu fazia antes de adormecer. E eu me lembrei dessa prece nessa semana. Meu irmão me enviou um vídeo mostrando a casa onde morávamos, a casa onde passamos a nossa infância e a nossa adolescência, e que hoje está vazia. E aí eu percebi, observando a filmagem, que o corredor e o quintal diminuíram. Nesse quintal e nesse corredor cabiam tanta coisa. Cabia o balancê, a rede, o pimbolim, as brincadeiras, as festas de aniversário. E de fato, hoje, com o meu olhar de adulto, é um quintal e um corredor, são pequenos, mas neles couberam muitas alegrias e muitos bons momentos. E eu retomo essas lembranças para a gente conversar um pouco sobre a família, sobre o capítulo 14 do Evangelho, honra teu pai e tua mãe. E logo no início dele, uma frase me chamou a atenção, que eu quero destacar e conversar com vocês. Não se pode amar ao próximo sem amar aos pais. E eu fiquei pensando sobre quão é importante o exercício de aprendermos a ressignificar o passado, para desenvolvermos o sentimento de gratidão e assim desenvolvermos também o amor. E para isso, eu quero fazer uma reflexão envolvendo o tempo passado, presente e futuro. No passado, nós temos as nossas lembranças familiares que marcaram a nossa infância e a nossa juventude. A presença do nosso pai, mãe, tio, tias, avós, parentes que se fizeram presentes e que influenciaram bastante a nossa vida. Para alguns é uma época já longínqua e para outros nem tanto, mas são presenças que ficam. No tempo presente, nós temos a possibilidade de
ressignificar tudo o que aconteceu conosco, de olhar com olhos de ver as experiências pelas quais nós passamos, sejam elas boas ou tenham sido elas ruins. É como se a gente pudesse entrar numa máquina do tempo, só que nós não vamos alterar os fatos que ocorreram conosco, mas nós vamos alterar a influência que esses fatos têm na nossa vida hoje. Então, se nós passamos por experiências boas, nós podemos reconhecer o que de bom nos aconteceu, reconhecer todo o amor e carinho que recebemos e o quanto isso foi benéfico para o nosso espírito e ampliar o sentimento de gratidão. Agora, se nós passamos por experiências ruins, nós podemos olhar para essas dificuldades pelas quais nosso espírito necessitou passar, como aprendizagens. E aí nós também ampliamos o sentimento de gratidão, porque percebemos essas aprendizagens como lições pelas quais nosso espírito necessitou passar e que nos ensinaram algo, que aprendemos algo com elas. E aí nós temos o tempo futuro. E esse tempo futuro nós fazemos a cada dia, cada vez que nós assumimos papéis em nossa vida. Sejamos pai, mãe, irmão, irmã, tios, tias, sejamos avós, mas tenhamos esses papéis com a base que construímos a partir da ressignificação, e não com as dificuldades que tivemos no passado, com as tristezas, mas com tudo que aprendemos a partir do que vivemos, o de bom e o de ruim. Que essa seja a base para esses novos papéis que vamos assumindo nesse futuro que também se faz presente. Então, voltamos à frase do nosso Evangelho, de que não se pode amar ao próximo sem amar aos pais. E amar é exercer esse sentimento de gratidão, sobretudo pelo sim que eles deram ao abrir as portas dessa encarnação para cada um de nós. Mas quem é teu pai? Quem é tua mãe? Eu gosto muito de ouvir histórias e eu gosto muito de saber das histórias que eles tiveram antes de eu nascer, que aventuras e que desventuras eles vivenciaram. E quando nós nos predispomos a conhecer um pouco mais da história deles, quem eles eram antes de nós estarmos aqui, antes de nós reencontrarmos nessa vida, nós conseguimos construir uma imagem mais humana deles. Eles passam a ser nossos espíritos irmãos. Continuam sendo referências muito importantes para a gente, mas a gente passa a ter um olhar com menos cobrança, porque eles têm lições que eles precisam também aprender, vivenciar para a evolução do espírito. E além dessas lições, eles também tiveram a grata missão de nos receber e de nos auxiliar. É bastante coisa, né? Então que essa semana nós possamos reler esse capítulo, nós possamos olhar para a nossa história e ressignificá-la um pouco, ter olhos mais amorosos, e que nós possamos também conhecer mais a história deles. Estejam eles encarnados ou não, a história deles ainda é muito importante para cada um de nós. Tá bom? Tenham uma boa semana. Obrigada. Boa noite, meu nome é Roberta, eu sou do Grupo Espírita Esperançar e hoje o Evangelho é um Evangelho de agradecimento. Agradecimento às nossas famílias, à nossa família. Eu particularmente agradeço a minha família, a minha ancestralidade em primeiro lugar, aos que vieram antes de mim, e aqueles a que me deram vida, né, que me proporcionaram voltar da espiritualidade e passar por essa experiência reencarnatória. A gente sabe o quanto é difícil reencarnar, tornar a reencarnar. Então, o quanto é um presente, o quanto é importante o comprometimento dos nossos pais
ao nos trazer de volta à Terra. E eu agradeço muito, muito aos meus pais, porque eles me formaram, eles me fizeram ser o que eu sou. Com os exemplos que eles imprimiram na vida, né? Exemplo de muito trabalho, exemplo de muita bondade, de preocupação com o próximo, às vezes se desfazendo do que eles tinham para proporcionar ao outro uma ajuda necessária. O bom, o bacana, o bonito de se conviver em família é a diversidade que a gente tem num mesmo dia, num mesmo lugar, né? Pessoas que moram juntas, foram criadas juntas. Eu tenho 2 filhos gêmeos e eles são muito diferentes um dos outros, né? Um do outro. E eles me ensinam, cada um com a sua diferença, me ensinam muito, muito no dia a dia, né? E essa diversidade é muito importante. A gente saber dialogar com quem pensa como nós e dialogar também com quem pensa diferente da gente. Isso faz com que o nosso dia a dia em família se torne muito melhor, se a gente conseguir manter esse diálogo, né? O brilho da família está nisso. A gente veio em família para aparar arestas, para aprender a conviver, para aprender uns com os outros, e a gente reza para que a gente dê conta disso da melhor maneira possível. Não é todo dia que a gente está num bom dia, mas que seja hoje uma oportunidade da gente transformar esse altar numa reza. Olá, pessoal! É com tanta alegria que hoje nós estamos aqui comemorando esse tema família no nosso 20º Evangelho Online, né? Quando nós iniciamos o número 1, que foi ao vivo, não imaginávamos que iríamos percorrer tantos temas, tantas ideias e alcançar tantas pessoas. São muitas pessoas fora da família Esperançar que têm entrado em contato conosco dizendo o quanto a mensagem chegou no momento certo. Hoje nós estamos então reservando o tema família. E eu queria lembrar que na nossa infância, desde a nossa infância, muitas vezes fomos presenteados por uma imagem, ou no santinho, ou num quadro, num caderno, da Sagrada Família, que é a família que designa a família de Jesus, José, Maria e Jesus. E para falar sobre família, e terminando o Evangelho, eu queria falar um pouquinho também dessa que nós conhecemos, chamada Sagrada Família. Por isso, pedimos que vocês assistam esse trechinho do filme que relembra a chegada do Mestre Jesus e depois nós voltamos a conversar. Jesus chega à vida humana na região da Palestina. Na época, governado pelo Império Romano, o mais poderoso império de todos os tempos. Na região que Jesus nasceu, não tinha uma importância política e econômica para o império. Escolheu o povo da qual seria lançado a semente da Boa Nova. Tinha outros espíritos já preparados para receber a semente. Alguns espíritos já haviam nascido e outros estavam nascendo. Foi na cidade de Belém que Jesus nasceu. E algo que pode parecer muito simples
registra o compromisso de José e Maria fazendo uma viagem de 200 quilômetros sobre o lombo de um animal. Maria grávida, para atender uma ordenação política de César, era o censo. O censo era organizado para que o império pudesse saber o quanto poderia extrair de impostos de cada região. Sendo assim, Maria e José, obedecendo a ordem daquele momento, pela autoridade de César, foram procurar a sua cidade natal. Isso nos faz lembrar que na nossa vida cotidiana, todos nós temos responsabilidades intransferíveis e indelegáveis. Jesus, por essas decisões, iria nascer em condições muito precárias. O Mestre chegou nas palhas da manjedoura e veio nos mostrar que o bem não deve pedir condições a serem exercidas. Poderia, então, a equipe crística do Mestre, a equipe que cuidou de toda essa vinda junto com o governador da terra, que é o Mestre Jesus, ter adiado esta vinda, para que ele não precisasse viver essas dificuldades daquele momento do censo? Poderiam ter adiado por alguns meses ou alguns anos a vinda do Mestre? Sim, o Mestre pode tudo, gente. Mas o Mestre foi o primeiro a exemplificar que ele não veio aqui desrespeitar as leis, que ele viveria a Boa Nova dentro do contexto em que nós nos encontrávamos. Isso exemplifica um poder de que todos nós um dia seremos hábeis para conviver com a Boa Nova e os problemas da atualidade. A Boa Nova, ela não veio esperar o melhor momento. Já repararam que os ensinamentos do Cristo, que vem através até da doutrina espírita, chegam sempre nos momentos que nós estamos em extremas dificuldades ou atravessando um período de profundas tristezas ou conturbações? Então, a Boa Nova ela não podia esperar. Era o melhor momento, era o melhor local e ali o Cristo viria para trazer a Boa Nova. Jesus, ele viveria e exemplificaria em épocas muito difíceis, tanto politicamente, como economicamente, como socialmente. Ele não veio numa época favorável. Ele veio numa época que traziam problemas e de injustiça, governado por mãos de muitos governadores cruéis, e ele ali precisava exemplificar a sua Boa Nova e o seu amor. E isso que aconteceu do Mestre vir numa época difícil acontece em todas as épocas da humanidade. Nos últimos 20 anos, desde o ano 2000, os espíritos, os mentores, eles avisam que estão chegando espíritos de grande envergadura moral, para que pudessem elevar o padrão vibratório e moral da Terra. Estão nascendo na arte, na educação, na ciência, muitos espíritos. Mas eles não esperaram, não, vamos aguardar depois do ano 2021, que vem a vacina, aí eles nascem. Não. Eles nasceram no contexto que precisam exemplificar. Por isso que nós temos que ter a clareza que estamos na época certa, porque o Senhor conta conosco neste momento difícil, neste momento que nós estamos vivendo. A família, ela é uma instituição divina. Nós planejamos essa vinda em família
aqui nessa vida física, que tem um objetivo muito claro de nos encontrarmos e harmonizarmos a nossa história como espíritos. Então, muitos desses espíritos que chegam à nossa família são espíritos amores do passado, como podem ser também desafetos, e da qual nós concordamos voltar juntos para amar. O que a gente percebe é que a nossa sociedade, ela não deixa de ser o que acontece na nossa vida íntima familiar. Nós retratamos na sociedade aquilo que somos em família. E se nós olharmos ultimamente, as coisas têm estado bem difíceis. Então precisamos ir curando esse núcleo familiar, para que esse núcleo familiar possa também se tornar o núcleo da sociedade feliz. Torna-se então urgente despertar o ser para o conhecimento da sua realidade espiritual, para que possa compreender que as situações difíceis, dentro ou fora de casa, não são castigos, portanto, não existem vítimas da criação divina. São situações geradas por nós mesmos, ou nesta vida, ou em vidas pretéritas. Espíritos imortais em trabalho de aprendizado e evolução, e existe sempre uma finalidade útil para todos os desafios que vivenciamos. Portanto, não podemos esquecer. Nascemos na família certa. Estamos vivendo o melhor momento. Estamos no lugar certo. Por isso, não vamos deixar passar esta oportunidade para realizar o que viemos fazer. E agora, para terminar, estamos nos organizando para a prece final. Você que está na sua casa e não teve tempo de nos enviar uma fotografia ou um nome das pessoas que você gostaria que recebesse a oração, pense nele neste momento. E se hoje, esta noite, tiver tudo harmonizado aí dentro, convide o seu filho, seu companheiro, sua companheira, seu avô, sua sogra, as pessoas que aí moram, para quem sabe possam dar as mãos e fazer a prece juntamente com todos nós. Muito obrigada. Então vamos à prece. Amorável Jesus, estamos de retorno. Ontem, nesse passado sempre presente, ouvimos-te nas paisagens formosas da gentil Galileia e fascinamo-nos com os teus sublimes ensinamentos. Tocados sinceramente no coração, resolvemos seguir-te à distância através dos tempos, vivendo e cantando a tua mensagem libertadora. Largo tempo transcorreu desde aqueles dias inesquecíveis, e durante nossa trajetória de espírito em evolução, recebemos em várias vidas, famílias e laços de amor para caminharmos. Hoje, rogo que o espaço físico que moro seja cada vez mais um lar, que seja composto de amor, harmonia, alegrias, afetos e perdão. Quantos desses espíritos foram meus pais, meus irmãos, e com imenso amor trouxeram à minha vida descrente a sua força, lucidez e reconstrução. Resisti por muito tempo em aceitá-lo, até que um dia, olhando meu pequeno jardim chamado família, onde havia plantado mudas miúdas
indefesas, e ao ver surgir flores, reparei que cada semente que necessitou do seu cuidado, você a ressuscitou. É como se o jardim chamado família possuísse o dom de resgatar-me e a ti recolher-me. Desde então, eu alimento a certeza de que a presença de Deus é uma constante em nossas vidas. Tu não desististe de nós e nos trouxestes às regiões calmantes do teu coração. Por isso, nesta noite de agradecimento pelas famílias que nos unistes, venho lhe pedir proteção e saúde, que teus convites de afeto e alegria de viver percorram toda a estrutura familiar, espiritual do nosso lar. Rogo-lhe que renove nossas forças para prosseguirmos, desejando acalmar este mundo, iniciando a revolução da paz no nosso próprio coração e alongando-a pelas famílias do mundo que sofrem e pedem acolhimento. Apesar dos dias difíceis, sempre temos no nosso lar os corações que continuam ouvindo o teu poema de luz e de liberdade, com musicalidade sublime do amor, e dividem conosco através dos exemplos que nos enriquecem. Nesta noite especial, onde todos nós fechamos nossos olhos e rogamos teu olhar para cada um que escuta esta prece e para os nomes que foram lembrados, acolhe-nos novamente, sorrindo como se tivesses a dizer: sejam bem-vindos, filhos diletos de meu Pai. E acolhe-nos. Wind